Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro aqui. É o programa semanal com as notícias que aconteceram na semana que envolvem o agronegócio. E no programa de hoje, a política e o agronegócio se cruzam mais uma vez. As últimas decisões e notícias mostram aí a provável ausência de Bolsonaro na eleição de 2026. E isso com certeza deixou o agronegócio um pouco mais apreensivo, juntamente com a pesquisa da Quest Genial que mostrou o presidente Lula vencendo ali em quase todos os cenários. Enquanto isso, quando a gente vai para Brasília, Fernando Haddad defende aí uma proposta muito polêmica que pode prejudicar muito o financiamento do agronegócio. Então, se você caiu aqui meio de paraquedas pelo YouTube, clica aqui no se inscrever se você quiser ter mais acesso a conteúdos aí sobre podcast com pessoas do agronegócio, vídeos de curiosidades, vídeos de empresa e muito conteúdo que seja relevante dessa área que paga 27% do nosso PIB. Então, se você quiser saber mais conteúdo do agronegócio, se inscreve aqui. E se chegar no final do vídeo e você falar gostei do vídeo, aí você dá o curtir, porque significa que eu agreguei de alguma forma aí para sua vida. Então vamos lá, começando com a provável ausência de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026. Porque ele agora inelegível e também preso, né? Mesmo não estando dentro da cadeia, legalmente Bolsonaro considera-se preso. E toda essa situação tem gerado muitas incertezas dentro do agronegócio brasileiro. E o nome que ganha mais força da direita, por enquanto, para substituir o Jair Bolsonaro é o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E hoje ele está sendo visto como a principal alternativa para representar o setor. E o Tarcísio, que não é bobo nem nada, né? Ele tem aproveitado aí um momento para reforçar ainda mais sua imagem como gestor voltado para o agronegócio. Nessa semana, por exemplo, o governador paulista anunciou um investimento de 86 milhões de reais para apoiar municípios com equipamentos agrícolas e caminhões-pipa, o que também não é muita coisa, né? 86 milhões para municípios de São Paulo não significa muita coisa, mas já é aí um avanço em relação à ajuda para o agronegócio. Foram entregues então 304 máquinas como tratores, retroescavadeiras, pás carregadeiras, rolos compactadores e também caminhões para ajudar ali no agronegócio das cidades. Segundo o Tarcísio, esses equipamentos dão suporte ali aos pequenos agricultores, ajudam na manutenção de estradas rurais e ainda contribuem na prevenção de incêndios, que nessa época é bem complexo mesmo. Essa cerimônia de entrega também marcou a integração dos programas Agroclima São Paulo e Agro São Paulo Mais Seguro, que esses dois programas fortalecem aí o monitoramento climático e combate de incêndios no campo. Além disso, dentro das articulações políticas e partidárias, o nome da senadora ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, surge como possível vice numa eventual chapa com Tarcísio. Eu acho isso muito ruim, na verdade, né? Se ele quiser um vice bom, ele tem que procurar alguém que tem muito voto também para conseguir peitar o Lula. A Tereza Cristina, ela é respeitada no setor e com forte ligação à frente parlamentar da agropecuária. Isso é verdade, ela realmente é respeitada, ela realmente contribuiu bastante, mas o que ganha eleição é voto. Então alguns analistas aí discutem que ela é uma peça capaz de ampliar ainda mais essa confiança do agronegócio no Tarcísio. Mas a grande verdade, vamos ser sinceros, entre Lula e Tarcísio, você acha que o agronegócio vai votar em quem? Então não precisa colocar uma vice ali que seja favorável ao agronegócio, porque se o próprio Tarcísio ser já favorável ao agronegócio, ele precisa de um vice que traga muito voto para conseguir bater de frente com o Lula. Mas eu deixo bem claro também minha opinião, eu acho que a Tereza Cristina não é a melhor pessoa para vice, porque a gente precisa de voto e não de uma pessoa do agronegócio. Não é assim que a gente ganha eleição. E quando a gente olha para nomes da direita que podem vir aí na eleição, né, o Tarcísio não está sozinho. Outro nome que vem acenando com muita força é o Ronaldo Caiado, né, o governador aqui do estado de Goiás, muito respeitado aqui no estado de Goiás, e a gente pode ver que o nome do Ronaldo Caiado, apesar de Goiás ser um estado pequeno em eleitorado, ele tá ganhando força fora. Foi agora no Flow Podcast, está sendo muito presente em outros estados, então é um nome que está ganhando força aqui, ainda não está do tamanho do nome do Tarcísio, mas vem ganhando força até 2026, a gente pode ter uma surpresa aí. Para quem não conhece, Ronaldo Caiado ele é médico de formação, tem ligação aí com o setor desde 1985, ou seja, muito presente com o agronegócio, quando foi líder da União Democrática Ruralista, a famosa UDR, que era uma entidade em 85 criada para defender os interesses dos proprietários rurais no processo da Constituição de 88. Hoje, Ronaldo Caiado já é pré-candidato à presidência do Brasil e mantém um discurso firme de defesa do agronegócio. Recentemente, ele criticou a demora do Congresso em aprovar sementes transgênicas e a falta de seguro rural eficiente. Segundo ele, sempre quando esse recurso entra no orçamento público, ele acaba travado, contingenciado, ele trava e não sai do lugar. Ao mesmo tempo, o Caiado destacou alguns pontos positivos, chamou o Código Florestal de incompetente
incomparável no cenário global como o melhor do mundo e lembrou que o clima tropical permite 3 safras por ano, o que, segundo ele, preocupa todos os concorrentes internacionais. É o que a gente sempre fala aqui. Na segurança rural, ele reforçou a sua marca registrada, né, que todas as propriedades em Goiás são georreferenciadas e que o batalhão rural atua com caminhonetes equipadas com internet do Elon Musk via satélite. E isso realmente é uma verdade. A segurança pública em Goiás é muito boa. Significa que eu estou defendendo o Ronaldo Caiado? Não, eu não defendo ninguém. Só estou falando uns pontos aqui que realmente fazem sentido. Essa estrutura, segundo o Ronaldo Caiado, garante então essa reação imediata a crimes. Realmente, se você olhar a quantidade de invasões de terra que existe aqui em Goiás é quase nula. Realmente a gente tem um estado seguro em relação ao MST. E claro, além do Tarcísio, além do Ronaldo Caiado, a gente tem o Ratinho Júnior, a gente tem o Zema, a gente tem outros presidentes aqui, o Eduardo Leite, que realmente podem vir forte também. E o cenário político-econômico vai mostrando aí, junto com as pesquisas, quem pode ser o grande nome da direita aí. Vindo agora para o nosso atual governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na última quarta-feira, dia 24, que a proposta de tributar as LCAs, que é as letras de crédito do agronegócio, não tem caráter arrecadatório, mas sim regulatório. Não faz nem sentido o que ele está falando, não faz nem sentido. Como que arrecadamento não Haddad, aí não, né? As LCAs são títulos emitidos por bancos para captar recursos e financiar a produção rural. Hoje, elas são isentas de imposto de renda para a pessoa física. É o que faz ela ser atrativa para o investimento. E hoje ele quer tirar essa isenção. E tirar essa isenção vai fazer com que seja pouco viável aí esse investimento via LCA no agronegócio. Porque como que acontece as LCAs hoje? Com mais captação, os bancos eles conseguem emprestar mais para os produtores. E isso ajuda a suprir a enorme demanda por crédito no campo, porque o Plano Safra não é tão grande assim para abarcar todo mundo. Então, o relatório da MP 1303, que foi apresentado pelo deputado Carlos Zaratini, prevê a cobrança de 7,5% de imposto de renda sobre os rendimentos das LCAs. O Haddad argumenta que a medida busca diminuir a diferença em relação ao Tesouro Direto e tomar mais equilibrada a rolagem de dívida pública, que não faz sentido, porque ele está querendo arrecadar mais dinheiro, pegar mais dinheiro em vez de cortar gasto, todo mundo sabe disso. Mas a reação foi imediata. A FPA, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária, já se posicionou contra. O presidente da bancada do agronegócio, o deputado Pedro Lupion, lembrou que as LCAs representam 40% de todo o financiamento rural do Brasil. Ele destacou que dos 1,3 trilhão de reais necessários para o crédito rural, apenas 25% foram atendidos pelo atual Plano Safra. O restante depende justamente das LCAs. Na visão da Frente Parlamentar, a cobrança de 7,5% reduzirá a atratividade do título e comprometerá a captação de recursos para o agro. É claro, mas isso é óbvio, isso é óbvio. Parabéns à Frente Parlamentar que está pelo menos tentando defender alguma coisa. Estou defendendo deputado? Claro que não. Estou defendendo essa ação, não defendo deputado nenhum. A votação deve ocorrer então nessa próxima semana. E esse prazo ele é curto, porque a medida provisória perde validade em 11 de outubro. E, se em Brasília o debate é sobre financiamento, no interior do Rio Grande do Sul surge um exemplo de inovação que pode abrir novos mercados aí para o agro brasileiro. Olha essa notícia, eu estou falando de investimento de 110 milhões da CB Bioenergia para transformar a produção de grãos em produtos de maior valor agregado. É o que a gente sempre defende aqui, a agroindústria, coisa boa. Então a empresa, além de processar 30 mil toneladas de trigo por ano e produzir 12 milhões de litros de etanol, vai passar agora a gerar DDG, um farelo rico em proteína para ração animal, além de gás carbônico para refrigerantes. E o projeto não deve se limitar somente ao trigo, que é muito comum lá no Rio Grande do Sul. A ideia é expandir para o milho, para o sorgo, para o triticale e até para o arroz, aproveitando então esse enorme potencial agrícola que o estado do Rio Grande do Sul tem. Segundo o Thiago Gorski Lacerda, que é o CEO da CB Bioenergia, essa é justamente a grande sacada. O trigo ele tem eficiência parecida com a do milho na produção do etanol, mas como pode ser cultivado também no inverno, ainda mais no Rio Grande do Sul, ele ocupa áreas que ficam ali paradas no Rio Grande do Sul. E o destino desse etanol também chama atenção. Ele pode atender nichos estratégicos, como a aviação agrícola e bebidas premiums ali, como as vodkas da Rússia. Olha que interessante. Na prática, nós estamos diante de um investimento que resolve gargalos locais, aumenta o valor do trigo e ainda abre novas oportunidades para o mercado externo, para o Brasil exportar ainda mais. E falando em mercado externo, é uma boa notícia aí, né, Lucas? Boa. O que aconteceu? A União Europeia anunciou nessa semana a reabertura do mercado para carne de frango e também de peru do Brasil. Por quê? Havia sido fechado quando deu aquela gripe, né? E até agora não tinha sido reaberto, né? O mercado lá da União Europeia. A União Europeia sabe que é um grande comprador e paga em euro. Então é uma boa moeda aí pra gente. Então essas exportações estavam suspensas desde maio, né? Com aquele foco isolado da gripe aviária do Rio Grande do Sul. Agora
Então, está aberto aí. E de acordo com o Ministério da Agricultura, né, graças à rápida contenção do surto, o Brasil recuperou, então, em apenas 28 dias, o status de livre da doença. Entre janeiro e maio, antes da suspensão, o Brasil exportou 125 mil toneladas de frango só para a União Europeia, que reabriu agora, gerando receita de 386 milhões de dólares. No acumulado de janeiro até agosto, as exportações totais somaram 3,28 milhões de toneladas e 6,15 bilhões de dólares em faturamento. A Associação Brasileira de Proteína Animal comemorou a decisão e ressaltou aí o papel das negociações do Ministério da Agricultura. Então a expectativa é voltar aí aos volumes anteriores e até ampliar diante de toda a demanda reprimida que ficou. Além de destacar, né, que a União Europeia é um dos mercados mais exigentes em sanidade e rastreabilidade. Essa liberação rápida reforça a imagem do Brasil como o cara, o macacão da bola azul de fornecer alimentos confiáveis ao mundo. E no mesmo dia que a Europa anunciou a reabertura, começou no Brasil a auditoria de uma missão chinesa. Prestem atenção. Os técnicos chineses vão avaliar os controles sanitários relacionados à influenza aviária, passo essencial para a retomada das exportações ao mercado chinês. O último grande destino ainda a manter as restrições. Então, quando voltarmos a vender para a China, que é onde tem muita gente, gente infinita, 1,5 bilhão de pessoas, aí realmente vamos voltar a vender frango para o mundo inteiro. Então vamos ficar atento aí, tomara que a China retire logo essas restrições e volte a comprar o nosso frango. E aqui do lado, quando a gente olha aqui para os nossos argentinos, nossos irmãos aqui, né, anunciamos aí 2 medidas que tiveram impacto imediato no comércio do Brasil com a China na segunda-feira. E antes de falar disso, pessoal, essa notícia aqui, toda vez que eu vou falar a importância de você travar o seu preço, a importância de ter uma consultoria como a consultoria agro da UVP, onde a gente organiza o seu travamento de preço, onde a gente organiza as melhores condições de comercialização, eu digo que, todo momento, que uma canetada pode mudar o preço futuro das coisas. Então, mas o boi está subindo. Cara, uma canetada muda tudo. E aqui está mais um grande exemplo. O que aconteceu? Nesse dia 22, a Argentina, que é uma grande concorrente nossa em várias das nossas commodities, zerou o imposto de exportação sobre grãos e derivados até 31 de outubro de 2024. No dia seguinte, o benefício foi estendido também para a carne bovina e para as aves. Resultado, o que aconteceu? Os importadores chineses reservaram cerca de 1,3 milhão de toneladas de soja argentina para embarque. Ou seja, tirou o imposto da Argentina. Ficou mais competitivo com a soja brasileira. Os prêmios nos portos vai cair, ou seja, a soja brasileira estava surfando uma venda muito boa, agora já não mais, pelo menos até outubro. Então cuidado, uma canetada muda todos os preços, uma canetada balança o preço das coisas, então você precisa ter uma consultoria para travar o seu preço, ou pelo menos entender como funciona isso e parar de depender de todo esse movimento. Então essas compras dos chineses para a soja argentina foram fechadas com prêmios de até 2 dólares e 30 centavos por cada bushel, isso é muito caro, acima dos contratos da Bolsa de Chicago, que a Bolsa de Chicago veio a cair, ou seja, a gente teve a Bolsa de Chicago da soja caindo, já que o Xi Jinping e o Trump não chegaram a um acordo, e a soja argentina ficou mais atrativa, então pagaram um prêmio aí de mais de 2 dólares por cada bushel. E aí entendam, o Brasil e a Argentina são concorrentes direto em soja e em carne bovina. Juntos, os dois respondem por mais de metade do comércio global. Enquanto o Brasil é líder nas exportações do grão, a Argentina domina no óleo e também no farelo de soja. Na carne bovina, a disputa é clara. Os dois países têm a China o seu maior destino. Os dois vendem para a China, o que torna cada redução de imposto uma briga de mercado. Porém, para alguns especialistas, as mudanças tributárias no país não devem ter maiores impactos no comércio brasileiro com a China, pois são temporárias e voltadas para reforçar a reserva cambial do país. Mas não tem nada mais eterno do que uma medida temporária de um país, né? O primeiro imposto de renda foi só temporário. Estamos aqui há quantos anos com imposto de renda, né? Então vamos lá. Mas ainda assim, aumentam a pressão sobre o preço e as margens dos contratos brasileiros, inclusive para a Argentina, para o Oriente Médio, para a União Europeia. Ou seja, trave seu preço, tome cuidado. Nesses momentos você percebe o quanto que uma canetada, uma retirada de impostos, uma avaliação de gripe aviária pode aí mudar todo o destino da sua produção. Então, se você quiser saber mais sobre a consultoria agrofinanceira aqui da UVP, clica aqui no link abaixo ou comenta, quero saber, que alguém vai procurar vocês aí. E vamos para os comentários aqui do vídeo do canal. E vai sair um vídeo segunda-feira aqui nesse canal muito bom, que é um vídeo aí que a gente gravou na Goiás Genética, ali mostrando genética bovina, pessoal. Então, se inscreve aqui no canal. Vamos lá, Vinícius Cirelli, que disse aqui, Edson, o RED para o café arábica é viável para pequenos produtores? O valor é acessível? Primeiro ponto aqui é interessante, o RED
Ô Vinícius, quando a gente olha para o café ele é uma semi-commodity. Como assim? Quando eu vendo soja, é soja. O mesmo preço da minha soja, o preço da soja do Lucas é o preço da soja do Pará, porque é uma commodity, ela é facilmente trocável. Quando a gente olha para o boi também, quando a gente olha para o milho também. Já o café tem qualidades diferentes. Então, existe a forma de fazer um hedge de café? Existe. Só que é muito mais difícil, é muito mais específico, depende de várias condições. Então não consigo responder a sua pergunta. E se é o café arábica, é possível? Sim, tanto café arábica quanto conífera, né, que é ali o café conilon, dá para ser feito, né? O robusta, também chama de robusta. Os dois é possível fazer, só que depende de condições muito específicas de que a sua produção seja muito semelhante ao do mercado, que pode ocorrer algumas deficiências do mercado subir e o seu café não, e aí o hedge não faz sentido. Então, para soja, para o milho e para o boi, perfeito. Para o café, tem que avaliar caso a caso. E outra dúvida, se ele é viável para pequenos produtores, o Vinícius. Na verdade, ele é necessário. Você perguntou se o valor é acessível. Ele é necessário. O valor ele vai aumentar conforme a produção. A grande questão é, você tem formas de travamento, aí tem que ser por reunião, eu não consigo explicar aqui num vídeo, porque cada caso é um caso, mas o ponto é, se você é pequeno ou se você é grande, não importa, porque você tem que travar o seu preço da mesma forma, entendeu? Não travar o preço que é o problema. Não travar o preço é manter arriscado. Pensa que todo mundo nos Estados Unidos trava o preço. Aqui a gente está aprendendo sobre isso por falta de conhecimento. E a nossa busca é levar esse conhecimento a todo mundo, beleza? Então é possível, tem que avaliar, entra lá, alvpagro.com.br, tem a nossa consultoria, lá a gente faz uma reunião e explica certinho para você. Ó, e o Gustavo Guedes Miranda disse aqui, como a presença das cooperativas do Sul impacta os preços e a autonomia dos produtos em comparação à região como Tocantins, onde tem menos cooperativas. Primeiro, lembra do vídeo que eu fiz aqui explicando o que deu certo na Nova Zelândia? São cooperativas. Boas cooperativas, elas juntam um grupo de produtores, seja de leite, de carne, de milho, de soja, e pressionam o mercado. Se eu chego para comprar meu NPK, ou seja, meu fertilizante ali, eu chego sozinho, eu tenho um volume. Se eu junto com o Lucas, já são 2 volumes. Agora, se eu junto uma cooperativa com 100 produtores da região, a gente consegue preços muito mais atrativos de comercialização, de compra, de venda, de tudo. Então, e além disso, cooperativas também gostam muito de ensinar, ou seja, até o Senar, né, as cooperativas acessam você ao Senar e você tem muitos cursos de captação, de capacitação, ou seja, você consegue aprender gratuitamente, entre aspas, porque você paga o Senar também, né, mas você consegue ter acesso a capacitação que vai levar algumas mudanças dentro da sua produção que fazem você ganhar mais dinheiro. Então sim, as cooperativas elas ajudam bastante e onde tem mais cooperativas, você tem mais apoio ali, tanto para comercializar quanto de conhecimento. Então sim, isso é uma boa. Então aí, ó, pessoal, se você chegou até o final e gostou do vídeo, deixa o curtir, porque eu entendi que esse vídeo valeu a pena e faço mais vídeos aqui para vocês. Um abraço aí, até o próximo vídeo. Esperem, a Lísia não veio hoje, a Lísia tá na fazenda, espero que ela esteja bem lá tomando uma cerveja, que é o que ela sempre fala, né? E final de semana agora é dia de quê? É dia de ir lá para Barra do Garça, pegar uma cachoeira, porque fica próximo à cidade de Canarana, que eu sempre ressalto aqui que é a melhor cidade para se morar. Por que eu ressalto isso todo dia? Algumas pessoas perguntam, por que você fala sempre de Canarana? Porque é bom, é isso. Um abraço, até a próxima.